Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 aos versículos 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Versículo 10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Versículo 12. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Feche seus olhos. Ora comigo em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos aquietamos agora diante de ti, Senhor, e te pedimos: fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Vem, Senhor, falar com a tua igreja nesta noite, de uma forma, de uma maneira, assim como só tu sabes falar. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de O Reflexo da Minha Fé. Diga: o reflexo da minha fé. O perdão apresentado na história de vida desses 5 homens nos apresenta algo sobre o governo de Deus em Cristo. É incrível. Vou repetir. O perdão apresentado na história de vida desses 5 homens nos apresenta algo sobre o governo de Deus em Cristo. Um governo agressivo e invasivo. É isso, pastor. Um governo agressivo e invasivo? Sim. Mas como assim? O governo de Deus em Cristo não se satisfaz em deixar um problema passar sem lidar com a situação. O pecado não passa despercebido, nem mesmo é permitido que ele fique adormecido. O governo de Deus em Cristo não governa na superficialidade.
Trata-se de um governo que invade, penetrando no mais íntimo de cada um, transformando o caráter, curando, restaurando e redimindo. Por isso que ele é agressivo, por isso que ele é invasivo, porque ele vem para tratar, ele vem para curar, ele vem para restaurar, ele vem para redimir. Você lembra Jesus na cruz? Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus está fazendo? Jesus está citando o Salmo 22 como cumprimento da profecia. Por quê? Porque naquele momento que Jesus estava pregado naquela cruz, todos os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Isaías vai nos dizer que quem faz separação entre Deus e o homem são as nossas transgressões. Então, quando Jesus estava ali pregado na cruz, Deus Pai não podia contemplá-lo, porque Deus é santo. E ele se fez pecado sem ter pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que amor é esse, irmãos? Que princípio, que veracidade desse amor na direção de um simples pecador. Ele é santo, ele é perfeito, porque ele é o santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra? Quando ele foi passando, João disse: lá vai o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Esse governo de Deus em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, ele é agressivo e ele é invasivo. Agora entenda uma coisa: no governo do Pai, do Filho, ele é agressivo e invasivo, mas na sua essência, nos seus atributos, ele não é agressivo e nem é invasivo. Ele só entra se você permitir. Ele só entra se você abrir a porta e dizer: pode entrar. Se você não abrir a porta, ele não vai invadir, não vai colocar a porta por terra, não vai destruir a sua porta. Então trata-se de um governo que invade, penetra no mais íntimo de cada homem, transformando o caráter, curando, restaurando e redimindo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Veja que texto revelador. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar
homens. Meu Deus. Nada. Nem uma vírgula. Nem um fio de cabelo. Nem uma folha seca que cai no chão. Nada passa despercebido nos olhos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é amor, o Deus que é santo e do Deus que é justo. Às vezes a gente fica perplexo. Às vezes a gente fica atribulado. Porque em dado momento nos sentimos injustiçados. E cambaleamos. Às vezes andamos tateando. Esquecemos o Deus a quem nós louvamos, adoramos e exaltamos o nome dele. De nada passa despercebido. No momento que nós nos curvarmos, nos humilharmos, nos prostrarmos diante desse Deus e entregar tudo, entregar tudo no altar, entregar e deixar. Você pode ter certeza que a resposta vem. Mas vem, e vem logo. Não demora. Então, o reflexo da minha fé. A primeira parte dessa mensagem eu estou intitulando de Como você se chama? Como você se chama? Veja aí. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 3. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 3. São 5 homens envolvidos em um cenário de fé, de cura, de perdão. Peraí, pastor, você não leu agora que são 4 homens que carregaram o paralítico? Sim, mas são 5 homens envolvidos. São 4 homens que estão levando um paralítico. Então são 4 amigos com o paralítico, são 5 homens. 5 homens envolvidos em um cenário de fé, de cura e de perdão. Eu quero aqui sair um pouco do esboço e quero chamar a sua atenção para o seguinte: sabe por que existem muitas pessoas que não são curadas? Por falta de perdão. Tem muita gente que está tomando veneno esperando a outra morrer. Tem muita gente orando para que o outro morra. Isso que é isso, pastor? Isso é sério. Eu e a pastora, nós conhecemos casos semelhantes a isso, né? Não deixe de perdoar. Perdoe. Libere perdão. Se sinta livre. Receba a cura. Receba a restauração. Porque enquanto você ficar remoendo, cai uma parede, depois cai outra, cai o teto, e vai caindo. Vai se decompondo todo o cenário que foi criado por Deus para você. Dificilmente, nós vamos encontrar Jesus curando, restaurando, sem antes ele perdoar. É incrível.
fica livre do teu mal, os teus pecados estão perdoados. Olha aí. Então Deus libera perdão para nós, e nós não nos apropriamos desse perdão. E nós ainda não entendemos. A ciência comprova que o perdão traz o efeito da cura. E nós não levamos isso a sério. Então são 5 homens envolvidos em um cenário de fé, de cura e de perdão. Existem características peculiares que não encontramos neste relato. Primeiro, você não se depara com Jesus chamando o paralítico pelo nome. Olha, eu vou curar você, mas primeiro você me diz quem você é. Qual é seu nome? Qual nacionalidade é você? De qual povo você é? Você não é Jesus fazer isso. Segundo, os 4 homens que estavam carregando o paralítico, os nomes deles não estão registrados, mano. Eles foram lá, pegaram o paralítico, ninguém sabe quem era, só sabe que eram 4 amigos. Você sabe por que esses 4 homens foram na vida desse paralítico? Eles foram sal. Eles foram sal da terra. E eles foram luz do mundo. O sal, quando você coloca sal na comida, o que acontece? Ele traz o sabor, mas ele desaparece. Você não vê sal. A luz, ela não é colocada debaixo da escrivaninha. Ela é colocada em cima ou num lugar alto, para que ela possa iluminar todos da casa. Olha aí, todos da casa. Aí eu vejo Jesus chamando os discípulos e diz: vem cá, eu vou ensinar vocês a orarem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha aí, é o pão nosso, não é meu pão, não é seu pão, é coletivo. Isso é a essência do Evangelho. Terceiro, Jesus vê a intenção dos corações destes quatro amigos. Jesus vê a intenção dos corações dos 4 amigos. Todos estavam em um só pensamento. Todos estavam seguindo uma só direção. E só havia um propósito no coração deles. Qual era? A cura do seu amigo. O que está faltando para a igreja contemporânea? Gente, está ficando tão sério. Você abre a Bíblia e você vai em Mateus capítulo 24. Faça isso essa semana, leia Mateus capítulo 24 durante a semana. Você vai ver Jesus dizer assim, quando ouvires falar de guerras ou rumores de guerras, não vos assustei, porque ainda não é o fim. Mas é necessário isso acontecer. Isso é Jesus falando. Mateus capítulo 24. Aí ele disse: mas surgirão falsos profetas, muitos aparecerão e dirão que é o Cristo. Mas cuidado,
os falsos profetas. Aí Jesus continua dissertando, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Está acontecendo, amados. Está acontecendo hoje assim, de uma maneira desorbitante. Você não vê mais o brilho nos olhos das pessoas. As pessoas só sabem dizer hoje em dia que pastor é ladrão, que pastor veio para roubar. Esquecem que na frente, atrás, de lado direito e lado esquerdo, está o Evangelho. E que esse mesmo pastor que rouba, ele vai prestar contas com Deus Todo-Poderoso. Se é que você crê que existe um Deus Todo-Poderoso. Agora veja bem, isso não quer dizer que essa decisão desses 4 homens seguir na direção está em um só pensamento, havia um só propósito no coração deles. Isso não quer dizer que eles não tinham problemas. Também não quer dizer que aquele momento que eles estavam vivendo não tinha algum preço a pagar. Pelo contrário, a situação exigia determinação, coragem, ousadia, perseverança, fé, amor, esperança, renúncia. E mais? Coragem, tempo, disponibilidade. Que as pessoas não têm mais. As pessoas não têm mais tempo, não têm mais disponibilidade. As pessoas só querem viver o que elas querem. No tempo que elas querem, no momento que elas querem. No momento que elas não querem, ela disse: eu não quero, e acabou. E você precisa respeitar. Eu preciso respeitar. Hoje eu falei com uma pessoa, conversando com uma pessoa, eu me vi assim, no papel de crente, do próximo, de olhar para o meu próximo e rapaz, sabe uma coisa, eu vou ligar para essa pessoa. Mesmo sem a pessoa me procurar, eu procurei a pessoa. Fiquei estarrecido do que eu vi. Fiquei estarrecido e fiquei preocupado. Meu Deus. Que eu ouvi dessa pessoa, as declarações que eu ouvi dessa pessoa, eu fiquei perplexo. Por isso que eu disse, eu sei que em dado momento a gente fica perplexo, a gente fica atribulado, porque fica mesmo. E não adianta você querer resolver o problema do próximo. Porque quanto mais você tenta se aproximar para dar um suporte, mais a pessoa se distancia. Enfim. Mas, poxa, por que você não me procurou? Ah, é mesmo, né? Devia ter me procurado. É, mas eu estou assim. Ixi, Jesus. Sabe o que é que as pessoas elas precisam? Elas precisam que você pare e escutem elas. Elas precisam serem ouvidas. Porque dentro do contexto da fala da pessoa, você vai se encontrar. Você vai ver que é exatamente no lugar que você está. Você deveria estar. É aquele local. É aquele local. É aquele lugar, é aquela hora. Você precisa ouvir.
Só que nós temos o costume, quando a gente para, se encontra com uma pessoa, a gente quer falar, a gente quer contar o que Deus tem feito. Claro, vamos testemunhar para edificar a fé do irmão, mas a gente não para. A gente só quer dizer que Deus fez isso, que Deus fez lá. E eu acho que Deus está olhando para vocês dizendo: meu filho, deixe seu irmão falar, porque quem sabe que ele não vai contribuir com algo para a sua vida? Que a gente às vezes acha que é o nosso testemunho que vai edificar a fé do irmão. E muitas vezes Deus quer usar a situação que a pessoa está vivendo para edificar a fé da pessoa que está falando. Ah, eu superei isso, está certo, superou. Mas por que o irmão não superou? Quem sabe quando ele abrir o coração, ele vai trazer um suporte para outra área da sua vida e você vai encontrar Deus poderosamente se fazendo presente. Porque o texto nos diz que não havia lugar nem mesmo junto à porta. Olha aí. Eles pegam o paralítico e vai em direção à casa a qual Jesus estava. Quando eles olham, a multidão era tão grande que eles não podiam nem se aproximar. Eles não podiam chegar nem perto da porta. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Nós tentamos, né? Que peninha, não deu certo. Isso é clássico, mano. Tentei ajudar fulano tal. Orei. Poxa, já chorei com uma pessoa, mas, poxa, a pessoa não quer nada. Tentei, mas desisti. Não foi isso que aconteceu com esses 4 homens. Pelo contrário. Veja aí, abra Eclesiastes capítulo 9, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É incrível, né? Olha o que é que ele diz, ó. Ele diz: porque na sepultura, que é para onde você vai, é o único lugar que a gente pode dizer, com certeza, eu vou para lá. Eu vou para lá. Ele disse: então, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça. Faça conforme as suas forças. Mas faça. Mas faça o seguinte: não prometa nada que você não pode fazer. Se você vai prometer alguma coisa que você não pode cumprir, não prometa. Não prometa. Gente, eu amo a palavra de Deus porque ela não deixa brecha para nada. O homem é tão vil, é tão mau, que o homem encontra brecha na palavra de Deus para todo tipo de heresia, para todo tipo de maldade, para todo tipo de manobra humana para fazer o que eles querem. Mas a palavra de Deus, ela se responde, ela se completa. Fala de tudo. Aí, ó, o que me vem ao coração é aquela mulher cananeia, você lembra? Ela vinha atrás de Jesus gritando. O que acontece? Mais uma vez aparece uma pessoa sem nome, porque ela é conhecida como uma mulher cananeia. Ela não tem nome. Você sabe o que é que eu vejo? Que me maravilha é que muitas vezes nós queremos o título, nós queremos o nome, nós queremos a posição, nós queremos o registro, né? Poxa, tem que ter meu nome, eu fui lá, coloca meu nome lá, cara. Eu participei do projeto, então
coloca meu nome tem que estar lá. Mas a gente vai ver muitos homens e mulheres que caminharam com Deus, homens e mulheres que foram restaurados por Cristo, a Bíblia não registra seus nomes. A mulher cananeia foi uma delas. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Foi o que aconteceu aqui? Jesus simplesmente ficou calado. A mulher vinha gritando, ó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não falou absolutamente nada. Possa ser que esteja acontecendo isso com você. Possa ser que você esteja clamando a Deus, falando com Deus, conversando com Jesus, e talvez você não esteja ouvindo nada. Isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Ele estava ouvindo a mulher clamando, ele estava ouvindo a mulher gritando, clamando pelo nome dele, mas simplesmente ele ficou calado. Quando ele fica calado, sabe o que acontece? Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós, está perturbando, enchendo o saco, manda ela ir embora. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. Como é que está a tua fé hoje? Está bem? Está desenvolvida? Como é que ela está? Fica quieta, não fala nada, não tenha nenhuma reação. Porque se você estiver com a sua fé em direção ao Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo para você hoje: que seja feito como você quer. E só tem que dizer para Ele o que você quer. Que seja feito como você quer. Olha o que acontece. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Meu Deus, coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Segunda parte da mensagem. Qual a primeira parte? A primeira parte é: como você se chama? A segunda parte é: uma fé visível. Marcos capítulo 2, versículos 4 e 5. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha aí, está vendo aí, ó? É que aparece? Perdão. Perdoe. Filho, os seus pecados estão perdoados. O que é uma fé visível? Pastor, porque a palavra de Deus diz que eu não tenho que andar por vista.
Eu tenho que andar por fé. Mas o que é uma fé visível? É uma fé tridimensional. Mas existe um aspecto nessa modalidade de fé que a torna visível aos olhos dos outros, não aos nossos olhos. Por quê? Porque uma fé genuína, ela não é palpável. Você não pode ver. Você que está desenvolvendo a fé, você que está sendo conduzido por Deus, você que está se aproximando de Deus em fé, você que está com a objetividade de agradá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a fé tridimensional, ela segue em 3 aspectos. Primeiro, ela é uma abordagem holística da vida cristã, que integra 3 perspectivas essenciais. Primeiro, olhar para dentro. Você precisa olhar para dentro de você, para o homem interior, para o espírito do homem. Segundo, você olha para fora, você olha para o próximo, para a sociedade. E terceiro, você olha para o alto. É uma conexão direta com Deus. Mas interessante, essa fé, ela quando aplicada, só quem vê é quem está no seu campo de atuação. Quem está vendo, olhando para você. Incrível. E vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles. Jesus não olha para o paralítico, Jesus olha para os 5, olha para eles 5, olha para o coração deles, olha para o núcleo da fé que está no coração deles. Jesus diz para o paralítico, depois que ele olha: os teus pecados estão perdoados. Você percebe que há um pressuposto, e no decorrer do processo vai surgindo obstáculos, vai surgindo impossibilidades, mas que esses homens encaram com determinação e sensatez. O que é que a gente faz geralmente? A gente para no meio do caminho. Por quê? Se é para se evidenciar o milagre, se realmente a minha fé vai alcançar o coração de Deus, claro que vai se levantar obstáculos, claro que a impossibilidade vai se apresentar. É nesse momento que eu tenho que insistir, é no momento que está doendo, que eu olho para o Senhor e digo: olha, meu Deus, eu estou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí você começa, de repente você percebe a atmosfera mudando, coisas que não aconteciam começam a acontecer. Por quê? Porque você fincou bem as estacas, você puxou bem as cordas, e agora você está dizendo: Senhor, pode largar, tanto para a direita como para a esquerda, eu estou aqui, né? Estou te aguardando. Então você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para cima. É sim, tridimensional. Você vai se deparar com algo tremendo. E às vezes você não está com coragem nem de olhar para dentro de você. Quanto mais para o lado. Você tem até vergonha de olhar para cima. Não é porque você está em pecado, não. É porque você não está conseguindo romper as etapas que você precisa romper. E você diz: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. Às vezes nós caímos na esparrela
do contexto que temos que pagar alguma coisa para Deus e temos que compensar a graça dele. Não entre nessa. Não entre nessa jamais. Nem um homem, nem uma mulher na face da terra vai conseguir retribuir o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A única coisa que você pode fazer é ser obediente, é ser perseverante, é apresentar esse Deus que mudou, que transformou a sua vida e que está transformando a sua vida, apresentar Ele para outras pessoas. É só para isso que você foi chamado. No decorrer do processo vai surgindo obstáculos, impossibilidades, e esses homens encaram com determinação e sensatez. Primeiro, a multidão não foi capaz de examiná-los. A multidão não foi capaz de desanimá-los. Segundo, com certeza eles tinham conhecimento da estrutura da casa. Tá vendo aí? Conhecimento, amado. Como é que você vai ter sabedoria se você não tem conhecimento? Tiago diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, Ele lhe dá, e não vai pedir nada em troca, não vai lhe improperar nada. Mas espera aí, você vai ter sabedoria e não vai ter conhecimento? Você já viu um jovem ou uma jovem que quer tirar notas boas e não estuda? Do mesmo jeito somos nós, amados. Não podemos galgar, alcançar lugares altos em Cristo se nós não tiramos tempo sozinho com Deus, se nós não meditamos na sua palavra, se nós não paramos. Peraí. Agora, esse momento aqui, meu Deus, eu e ele e eu, pronto. E sim, aí a coisa vai mudar. Então, eles precisavam fazer algo, mas eles também precisavam saber qual era a estrutura. Então, eles conheciam que aquelas casas, se a gente vai fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica, a gente vai ver que essas casas, elas eram adaptadas. Eles sabiam que aquela casa tinha uma escada e que em dado momento eles podiam subir e procurar um lugar para abrir exatamente onde Jesus estava. Foi o que eles fizeram. Eles sobem, colocam ele em cima, os 4 homens pegam o paralítico, colocam em cima da casa, procuram um lugar correspondente a onde Jesus está e desce ele na presença de Jesus. Você tem feito isso com seu filho, com sua filha? Você tem feito isso com seu marido, com sua esposa? Você tem colocado ele assim no lugar correspondente onde Jesus está? Terceiro, eles não se importaram com o que os outros iriam dizer. Simplesmente eles agiram de conformidade com a fé deles. Meu Deus. Jesus não olha para o estereótipo. Vendo aí? Jesus não olha para o estereótipo. Quando Jesus olha para eles, Jesus vê a dimensão da fé deles em ação. Eles não estavam seguindo um modelo ou algum padrão comportamental. Esses homens estavam praticando o amor na máxima entrega. Isso agradou a Jesus. Jesus, epa, que é isso? A gente acha que Jesus, a gente pode até pensar que Jesus ficou assim,
admirado porque eles estavam descendo o paralítico numa corda, né? Não. Foi o coração deles, foi a fé em evidência. Estava ali, diante do mestre, o protótipo do amor. Estava ali, diante de Jesus, o protótipo do amor, o modelo, o padrão, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, estava evidenciado através da vida daqueles 4 homens. Ali, diante dele, o protótipo do amor. Não era um estereótipo, era o protótipo do amor. Conclusão. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Marcos capítulo 2, versículos 6 a 11. Quando você vê a pessoa dizendo que quem morreu na cruz do Calvário, pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado de toda a humanidade, quando você ouvir alguém dizer que foi Jesus, o Filho de Deus, dê um passo atrás, viu? Que heresia das brabas. Quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário foi Jesus, o Filho do Homem, que veio através de uma virgem, nasceu, foi obediente até morte e morte de cruz. Foi dado a ele, pelo próprio Deus, todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, nós precisamos ter isso bem claro em nosso coração, porque se tivesse sido o Filho de Deus, as dores que ele sentiu lá na cruz não teria sido tão significante. Mas o Filho do Homem, Deus é tão perfeito que Deus traz seu Filho, porque assim como Adão entrega o comando, a autoridade para o diabo, só quem podia tomar das mãos do diabo era a descendência do homem. É incrível. Mas Deus olha para a humanidade e não tem um que não tenha pecado. E na sua palavra ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Meu Deus, e agora? Aí Deus se depara com a sua infinita misericórdia, seu infinito amor, a sua infinita bondade. Ele disse: só tem um jeito, eu vou descer. Eu vou descer, vou morrer no meu filho, eu vou pagar o preço por eles. Aí Jesus vem. Primeiro Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel, é o anjo das notícias, né? Primeiro Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel e Maria é escolhida.
o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está assentado no alto e sublime trono, o qual a terra é o estrado dos seus pés. Diz que ele está sentado no trono com os pés na terra. Ele enviou seu filho unigênito, o único da espécie. Até quando nós não vamos fazer o nosso papel, fazer o que nós precisamos fazer? Simplesmente o que nós precisamos fazer, apresentar Jesus para outras pessoas, assim como esses 4 amigos. Apresentar, simplesmente, deixe que quem convence é o Espírito Santo. Não precisa você tentar convencer, não. Olhe para a possibilidade que Jesus está te apresentando. Jesus está te apresentando uma possibilidade hoje, aqui, agora. Hoje Ele toca no seu coração de uma maneira que somente Ele sabe tocar. Ele olha para você e diz: é possível, porque foi eu que escolhi você, foi eu que te dei um nome, foi eu. Não é você olhando para o tamanho do gigante, não é você colocando a sua vontade na frente, é você colocando em prática tudo que você tem aprendido com Jesus, no seu tempo sozinho com Deus. E para terminar, o perdão é a base para todo recomeço. Se perdoe. Você não consegue perdoar porque você não se perdoa. Aceite o modo operante de Deus em sua vida e destrave a inexistência do milagre. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque você não perdoa. Sabe por que você não perdoa? Porque você não se perdoa. Sabe por que você não se perdoa? Porque você ainda não se entregou por completo a Deus. O reflexo da minha fé. Você pode aplaudir a Jesus?